Em uma pequena cidade do interior, havia uma escola antiga, com mais de 100 anos de existência. A construção já mostrava sinais do tempo. Paredes descascadas, corredores que rangiam a cada passo e banheiros que tinham uma aparência tão desgastada que ninguém gostava de entrar sozinho. Era nesse colégio, conhecido por seus mistérios e histórias sombrias, que a lenda da loira do banheiro ganhava força a cada nova turma. Os alunos, em tom de desafio, contavam uns aos outros a história daquela mulher enigmática e assustadora que, dizem, aparecia ao ser invocada. A história mais contada entre os alunos era sobre uma jovem chamada Amanda, uma estudante de décadas passadas. Amanda era loira, com cabelos longos e cacheados, sempre vestindo uniformes impecáveis. Mas havia algo mais sobre ela, uma tristeza profunda, uma dor que ninguém parecia entender. Diziam que ela sofria bullying, que tinha perdido a mãe muito cedo e que durante o último ano de vida havia passado por uma fase muito conturbada. Até que um dia, no banheiro feminino do último andar, Amanda foi encontrada morta. A versão oficial era que havia tirado a própria vida, mas muitos acreditavam que algo terrível acontecera ali, algo que ninguém jamais admitiria. Com o tempo, Amanda virou a famosa loira do banheiro, um espírito que, segundo os mais antigos, ficava preso ali, atormentado e sedento por vingança. Para invocá-la, era preciso repetir seu nome 3 vezes em frente ao espelho, seguido de 3 batidas nas portas dos boxes. Porém, havia uma regra. Nunca se deve olhar diretamente em seus olhos se ela aparecer, ou algo pior acontecerá. A turma do 8º ano, curiosa e determinada a provar a veracidade da lenda, decidiu fazer o teste. Era sexta-feira, logo após o sinal de saída, quando o grupo de alunos se reuniu. Os escolhidos para o desafio foram Júlia, Lucas e Rafa, 3 amigos inseparáveis, mas que estavam dispostos a qualquer coisa para descobrir a verdade. Eles riram nervosamente enquanto entravam no banheiro do último andar, o mais evitado por todos, e fecharam a porta. O lugar era pequeno, mas o cheiro de mofo e o som abafado do vento tornavam o ambiente ainda mais claustrofóbico. Lucas começou a se sentir arrependido, mas os amigos o incentivaram a continuar. Eles se posicionaram em frente ao espelho manchado e Júlia começou o ritual. Com uma voz trêmula, ela repetiu o nome 3 vezes. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Em seguida, bateu nas portas dos boxes com firmeza, como mandava o ritual. Eles aguardaram em silêncio, com os corações acelerados, e o tempo pareceu se estender como uma eternidade. De repente, um som gélido cortou o ambiente. Uma risada baixa, mas inconfundível, ecoou pelas paredes. O espelho parecia embaçar sozinho, e algo começou a aparecer nas sombras refletidas. Uma figura de cabelos loiros desgrenhados e úmidos começou a se materializar. A pele pálida, quase translúcida, contrastava com os olhos profundamente sombreados que pareciam olhar diretamente para os jovens, mesmo sem foco. Ela estava descalça, com o uniforme antigo da escola, e um corte longo marcava o pescoço. Rafa tentou dar um passo para trás, mas tropeçou e bateu contra a porta do boxe. A figura da loira os observava, imóvel, como se estivesse se alimentando do medo dos 3. De repente, ela estendeu a mão para o espelho e Júlia soltou um grito abafado quando percebeu que o vidro parecia estar rachando. A loira sussurrava algo, palavras que pareciam uma mistura entre dor e ódio, enquanto as luzes do banheiro começavam a piscar. Os 3 amigos correram,
com o som da risada da entidade ecoando atrás deles. Ao chegar à porta, perceberam que não conseguiam mais abri-la. Lucas tentou empurrá-la com toda a sua força, mas parecia trancada por algo invisível. As vozes continuaram e dessa vez ouviram nitidamente: "Vocês não deviam estar aqui." A figura da loira agora estava fora do espelho, movendo-se de forma irregular e perturbadora. Ela deslizou lentamente para frente, como se flutuasse pelo chão úmido e manchado. Sua expressão era um misto de dor e ódio profundo, e seus olhos, ao encarar os três, pareciam atravessá-los, revelando lembranças de algo muito antigo, uma dor que se repetia eternamente. Os gritos de pânico de Rafa ecoaram pelo corredor, mas ninguém parecia ouvi-los. A loira se aproximou de Júlia, que, em pânico, fechou os olhos e começou a murmurar uma oração. Porém, em seu ouvido, um sussurro frio e cortante quebrou qualquer esperança. "Vocês quebraram a regra. Agora vão ficar comigo para sempre." Lucas finalmente conseguiu abrir a porta e os três saíram correndo, sem olhar para trás. Quando desceram as escadas e contaram aos outros alunos, ninguém acreditou neles. O diretor, ao saber do ocorrido, os chamou em sua sala e os proibiu de falar sobre o assunto. Ele sabia, assim como muitos funcionários mais antigos, que havia algo errado naquele banheiro, mas ninguém ousava discutir isso. Para manter o colégio funcionando, o mistério tinha que permanecer um segredo. Naquela noite, em suas casas, cada um dos três amigos teve pesadelos com a loira. A imagem de seu rosto fantasmagórico e os murmúrios de dor continuaram a persegui-los. Na manhã seguinte, Rafa não apareceu na escola. Os outros dois amigos foram avisados de que ele havia desaparecido misteriosamente durante a madrugada. Enquanto a polícia investigava, Júlia e Lucas sabiam a verdade. Algo os havia seguido para fora da escola. Após o desaparecimento de Rafa, Júlia e Lucas estavam tomados pelo medo, mas sabiam que não podiam ignorar o que tinham vivido. Eles tentaram continuar suas rotinas, mas a figura pálida da loira parecia sempre à espreita. No reflexo dos espelhos, nas janelas escuras, nos sonhos que se tornavam pesadelos intermináveis. No entanto, algo novo e perturbador começou a acontecer. Júlia encontrou na porta do seu armário um bilhete amarelado, escrito à mão, com uma letra antiga e tortuosa. "Ela vê tudo. Ela sabe onde você está." O papel tinha uma leve mancha de sangue no canto e um cheiro de algo mofado e podre o impregnava. Lucas, ao saber do bilhete, insistiu que eles não poderiam fugir do problema. Precisavam entender o que realmente estava acontecendo. Decidiram voltar à escola à noite, quando todos já tivessem ido embora. Durante o dia, pesquisaram antigos arquivos na biblioteca da cidade, tentando entender mais sobre Amanda e sua trágica história. Descobriram que antes de morrer, Amanda era vista como uma garota reclusa, com poucos amigos e que sempre vagava sozinha pelos corredores. Os arquivos também revelaram que a mãe de Amanda havia morrido em um misterioso acidente de carro, exatamente 1 ano antes de sua morte. Boatos diziam que a mãe dela era uma espécie de curandeira, conhecida por práticas de bruxaria e rituais antigos, embora muitos a considerassem apenas uma mulher excêntrica. Ao anoitecer, munidos de lanternas e amuletos de proteção que compraram de uma velha benzedeira da cidade, os dois amigos voltaram ao banheiro do último andar. O ambiente parecia mais sombrio e denso do que da última vez. O ar era pesado e cada passo ecoava com uma estranha reverberação. Ao entrar, viram que o espelho,
que antes era apenas embaçado, agora estava coberto de palavras gravadas, como se alguém tivesse arranhado a superfície do vidro. "Vocês não estão seguros", dizia uma das frases. Ao olhar mais de perto, Júlia percebeu que havia uma rachadura estranha no canto do espelho, uma rachadura que não estava lá antes. Com um arrepio percorrendo sua espinha, ela tocou a rachadura e, para sua surpresa, o espelho pareceu ceder ligeiramente, revelando uma pequena abertura atrás dele. A curiosidade venceu o medo e Lucas ajudou a empurrar o espelho, que se desencaixou com um ranger doloroso, revelando uma passagem estreita e escura. Sem pensar muito, ambos decidiram entrar. O corredor atrás do espelho levava a uma pequena sala, iluminada apenas por velas gastas que pareciam estar acesas por décadas. Na sala, havia uma coleção de objetos antigos, fotografias, amuletos e um diário. Ao folhear o diário, perceberam que era de Amanda. Ali, ela descrevia sua vida, seu sofrimento e como havia começado a sentir uma presença sombria ao seu redor após a morte de sua mãe. As últimas páginas estavam rabiscadas com uma frase repetida várias vezes. "Eles não vão deixar eu ir. Eles me chamam. Eles me prenderam aqui." Antes que pudessem reagir, ouviram passos lentos e arrastados se aproximando. O som vinha do corredor pelo qual entraram, e uma sensação de desespero tomou conta deles. A porta que os levara até ali agora estava fechada e bloqueada. Sem outra opção, se esconderam atrás de uma mesa e aguardaram em silêncio. A figura que entrou era a mesma que eles haviam visto no espelho, mas agora ela parecia mais sólida, mais real. Seus olhos vazios e sua pele cinzenta os encaravam, e ela começou a murmurar algo, como se estivesse em um transe. Eles perceberam que estavam testemunhando um ciclo interminável, uma repetição do sofrimento de Amanda. Ela estava presa naquele lugar, entre a vida e a morte, condenada a vagar eternamente pelos corredores. Enquanto sussurrava, ela se virou para eles e, pela primeira vez, seus olhos vazios pareciam realmente focar em alguém. Sua voz se tornou mais audível e ela falou com um tom gelado e desesperado. "Vocês precisam terminar o que minha mãe começou, ou ficarão aqui comigo para sempre." Júlia, tomada por um pânico profundo, tentou comunicar-se com o espírito, prometendo ajuda. No entanto, Amanda apenas continuou a repetir a frase, sua voz ecoando como um coro amaldiçoado dentro daquela sala. Com as palavras de Amanda ecoando em suas mentes, Júlia e Lucas perceberam que não tinham escolha. Precisavam entender e libertá-la da maldição. Folhearam o diário freneticamente, buscando qualquer pista sobre o ritual ao qual Amanda se referia. Em uma página próxima ao final, encontraram instruções vagas sobre um ritual que deveria ser realizado no banheiro à meia-noite para invocar a proteção contra uma entidade mencionada como a Vigia das Almas Perdidas. De volta ao banheiro, o ar estava gélido e a sensação de serem observados era cada vez mais intensa. No relógio do corredor, os ponteiros quase se alinhavam à meia-noite. Quando o primeiro badalar soou, começaram a recitar as palavras do ritual, que misturavam cânticos em latim e frases desconexas que mal conseguiam pronunciar. A atmosfera começou a mudar. O ar ficou denso, quase palpável, e os espelhos em volta começaram a trincar lentamente, como se algo estivesse tentando emergir. Enquanto continuavam, Amanda apareceu novamente, agora com uma expressão de agonia e esperança mescladas.
Ela parecia estar lutando contra algo invisível que a prendia. Seus olhos fixos em Júlia e Lucas imploravam por libertação. De repente, uma sombra se materializou atrás dela. Uma figura de formas distorcidas que parecia se fundir com a escuridão em torno. A figura negra, que parecia ser a própria encarnação do mal, avançou em direção aos amigos com movimentos lentos e ameaçadores. As paredes começaram a tremer e o banheiro estava prestes a desmoronar ao redor deles. Lucas, numa tentativa desesperada, lançou um amuleto na direção da sombra e por um breve instante ela pareceu hesitar. Mas a sombra logo se recuperou, avançando mais agressivamente. Foi então que Amanda, usando as últimas forças que lhe restavam, gritou para eles continuarem o cântico. Júlia e Lucas, com vozes trêmulas, retomaram o ritual, ignorando o terror que ameaçava paralisá-los. A sombra pareceu enfraquecer. Os contornos de Amanda ficaram cada vez mais nítidos e seu rosto assumiu uma expressão de alívio. Com um último grito, a sombra desintegrou-se em uma nuvem de poeira que foi absorvida pelos espelhos trincados. Amanda sorriu e, em um último sussurro de gratidão, desapareceu. Quando tudo terminou, o banheiro estava em ruínas, mas a sensação de opressão finalmente se fora. Exaustos e abalados, Júlia e Lucas deixaram a escola em silêncio, levando consigo o diário de Amanda como prova daquilo que enfrentaram. Desde aquele dia, nunca mais ouviram falar da lenda da loira do banheiro.